Bom dia, pessoal. Estamos começando aqui hoje a nossa primeira aula aí online aí sobre equação do segundo grau, né? Como a gente já tinha combinado, nas aulas a partir de hoje eu vou gravar aqui e postar para vocês assistirem aí na casa de vocês. Com esse período de pandemia aí, a gente tem que seguir a vida, né, pessoal? Então hoje nós vamos começar a falar sobre equação do segundo grau, né? A equação do segundo grau, ela tem como forma geral ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde o a ele será diferente de zero. Por que o a ele tem que ser diferente de zero? Porque se o a ele for igual a zero, o que nós vamos ter? Nós não iremos ter uma equação do segundo grau, né? Repetindo novamente, quando a ele for diferente do zero e a gente tiver o x ao quadrado, aí a gente vai ter uma equação do segundo grau. Se o a ele for igual a zero, não teremos uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau, devido a esse expoente 2 aqui que a gente tem no primeiro x, ele vai admitir duas soluções, ou seja, vamos ter dois valores para x. Diferente da equação do primeiro grau, que a gente tinha o quê? Apenas um valor para x, certo? O a, o b e o c a gente chama de coeficiente. O a ele vai estar multiplicando com o x ao quadrado, o b vai estar multiplicando com o x e o c ele será o termo independente. Ele não vai vir acompanhado da letra x, certo? Nós temos alguns exemplos aqui. A primeira coisa que a gente tem que saber a fazer quando a gente vai resolver uma equação do segundo grau é identificar os seus coeficientes. O coeficiente a, b e c. Eu tenho x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a zero. No primeiro exemplo aqui. Aí eu coloquei aqui, olha, quero identificar o coeficiente a, b e c. Identificando o coeficiente a. Tem número aqui? Não tem número aqui. Já que não tem número, significa que ali do lado do x ao quadrado nós temos o número 1. Então significa que aqui eu tenho o 1 multiplicando aqui. Então o coeficiente a ele vai ser 1. Por que o a ele vai ser 1? Porque o a ele é aquele valor que está multiplicando com o x ao quadrado. Certo? Agora eu vou identificar o coeficiente b. O coeficiente b vai ser aquele valor que vai estar multiplicando com o x. No caso aqui, o b aqui multiplicando com o x é o número 6. Eu venho aqui e coloco 6. Certo? Lembrando que é só o número. Certo? Muita gente, na hora de identificar os coeficientes a e b, coloca a letra x. Na hora de identificar o coeficiente, a gente vai colocar apenas o número. Agora, identificando o coeficiente c. O c ele é o termo independente. Ou seja, aquele número que vai estar sozinho. Então, aqui o que está sozinho aqui é o número 9. Então, eu venho aqui e identifico o 9. Certo? Igualei a zero. O zero, ele vai ser alguém? Vai ser algum coeficiente? Não, porque o zero é o resultado da nossa equação calculada, certo? Na letra B nós temos 4x ao quadrado mais 7x igual a zero. Caramba, professor, eu estou vendo ali que aqui eu só tenho dois termos. Para ser uma equação do segundo grau, eu tenho que ter 3 termos. Não se preocupe, né? Não se espante com isso. Realmente, a gente aqui nós temos 2 termos, né? E eu falei com vocês aqui, na forma geral, a equação ela tem quantos termos? 3 termos igualado a zero, né? Quando isso acontecer, tiver faltando termo, nós temos uma equação incompleta, certo? Aqui eu tenho uma equação incompleta.
Já que eu tenho uma equação incompleta, o coeficiente que estiver faltando vai ser zero. Ó, eu tenho x ao quadrado acompanhado de um número, né? Eu tenho o x que está acompanhando outro número, que está multiplicando outro número. Agora eu vou identificar. O a, quem é? É o 4. Por que o 4? Porque o 4 ele está multiplicando com o x ao quadrado. O coeficiente b agora é quem? É o 7. Por que o 7? Porque o 7 está multiplicando com o x. Caramba, agora vinha o c. Logo em seguida vinha o c. Aqui não tem o c. Se não tem o coeficiente c, isso significa o quê? Significa que esse coeficiente c vai ser igual a zero. Certo? Continuando aqui, gente. Na letra C, nós temos 2x ao quadrado mais 7 igual a zero. O a, ele é quem? Ele é 2, porque está o quê? Multiplicando com o x ao quadrado. Então vem aqui e coloco 2. Olhando agora, quem é o b? O b ele tem que estar o quê? Com o x. Não tem ninguém ali, não tem número acompanhando o x. Apenas o x. Então o coeficiente b, ele vai ser o quê? Zero. O coeficiente c. O coeficiente c não tem ninguém acompanhando o c. Certo? O c ele é aquele número, aquele termo independente, como eu falei para vocês. O c ele não aparece. Já que o c ele não aparece, a gente vai dizer que o c ele vai ser zero. Então vem aqui e coloca o zero. Ah, tá. Corrigindo, pessoal. O c ele aparece sim, né? O c ele tá sozinho, então o c ele vai ser o quê? 7. Então vem aqui e coloco 7. Pronto, que é o termo independente. Pronto. Aí foi a primeira parte, né, da gente identificar os coeficientes A, B e C. A gente tem 3 tipos de equação. 3 tipos de equação, 3 formas, né? Nós temos a forma geral, que eu falei para você, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Temos a segunda forma, que no caso vai ser a equação incompleta, que no caso aí não vai ter o c. Vai ser ax ao quadrado mais bx igual a zero. Aí nós também temos uma segunda forma da equação incompleta, que é sem o termo, sem o coeficiente b, que no caso vai ser ax ao quadrado mais c igual a zero. Né? Então é aquilo, gente. Se eu tiver os coeficientes a, b e c, nós temos uma equação completa do segundo grau. Se eu não tiver o coeficiente b, eu tenho uma equação incompleta. Se eu não tiver o coeficiente c, eu tenho uma equação incompleta do segundo grau. Lembrando que quando não tiver o b ou não tiver o c, certo? Esses coeficientes ele vai valer zero, ok? Se ele tiver os 3 coeficientes, nós temos uma equação completa, beleza? Daqui a pouco eu vou gravar um outro vídeo mostrando para vocês a primeira forma da equação incompleta. A gente vai falar da equação incompleta e como é que se resolve uma equação incompleta.